colocar de pé em nome de Jesus. Salmo 139, o salmista está dizendo: sonda-me, tu me sondastes e me conheces. Sabe o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. O salmista está declarando a onisciência, a onipotência e a onipresença desse Deus tremendo e maravilhoso que Ele cria. E esse é o mesmo Deus que nós servimos. E Ele está aqui ao nosso lado para nos guardar e nos proteger. Amém? Entra cá em Deus. Glória a Deus. Privilégio grande. Orando no início da festa, orando pelo meu filho mais velho, que ministrou a palavra. Hoje estou orando pelo meu filho, que está comigo sempre, pela palavra. Isso, para um pai, é motivo de muita alegria. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor. Poderoso e eterno Deus, te constituímos como nosso Deus, como nosso guia, como nosso tudo. Pai, estamos aqui mais uma vez nesse lugar, nesta casa chamada casa de oração, lugar do culto, aleluia, lugar de adorar o Todo-Poderoso. E hoje não é diferente. Mais uma vez a tua igreja se reúne nesta feita na festividade dos jovens, que corajosamente tiraram um mês para cultuar. Pai, honra a fé desses jovens, honra a fé do líder dos jovens, honra a fé do teu povo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, se faz presente nesse lugar, amado e querido Espírito Santo. Te convidamos, vem para o centro do nosso coração. Toma, Senhor, teu filho nas tuas mãos e ministra a palavra nessa noite através desse vaso, para que a tua igreja receba o pão que vem do céu, o pão que dá vida a todo aquele que nele crê. Pai, abençoa a tua igreja, é isso que eu te peço, no nome do teu filho amado, que agora mesmo, ele está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas, irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Amém. Estou respeitando a vontade do pastor, ele disse: manda um púlpito de madeira, senão eu vou buscar. Então não quer que fique feio, eles estão escondo, senão eu vou buscar na hora. Então, irmãos, orando pelos meninos, né? Fico aqui a dois segurança. O Ministério de Louvor hoje completo, como o time titular, hein, cara? Essa formosura e dois segurança aqui no meio, ó. Cara fechada. Deus abençoe os meninos e continue, a igreja possa estar intercedendo, né? Para que cada um vá tendo as suas experiências com Deus e que possa, em nome de Jesus, frutificar, né? E cada vez mais ter prazer de fazer o trabalho e a obra do Senhor. E esse prazer vai ser adquirido conforme eles trabalham, conforme eles executam, conforme Deus se revela, e nós entramos na oração, no ensino e na paciência, até que esse tempo se manifeste. Então, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Joel. Eu estou lá com a Almeida Revista Corrigida, se for a mesma, melhor, né? Nós todos lemos a mesma tradução. Hoje não seria eu. E se fosse eu que tivesse planejado, não seria essa palavra. Mas se uma coisa que eu aprendi esse mês foi ser surpreendido pelo Senhor para o bem, e coisas que saíram melhores do que eu imaginei, mas que com certeza saíram do meu plano. Deus pegou a nossa programação e rasgou e fez em pedacinhos, mas ofereceu-nos algo muito melhor que vinha do coração dele. Então é aprendendo dele, descansando dele. Então, todas as vezes que um revés acontecia, Deus nos surpreendeu com algo melhor.
ainda nem terminamos, mas já posso testemunhar daquilo que o Senhor fez e como Ele provou a sua fidelidade, o seu amor e misericórdia. Então, a boca se enche de riso, de cântico, de louvor ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele cuida de nós e tem demonstrado esse amor zeloso, paciente. Então eu quero que você permaneça com sua Bíblia aberta. Eu quero ler esse livro de Joel hoje. Só são 3 capítulos. E peço que você acompanhe em nome de Jesus e deixe que a palavra fale ao seu coração, que o próprio Espírito Santo ministre ao seu coração e que nós possamos estar assim disponíveis para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Amém, irmãos? Amém. Jesus é bom. Então, Joel no capítulo 1 diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Veja, Joel vai ser apresentado apenas como isso. O livro de Joel não vai dizer onde ele morava, o que ele fazia, nem quem ele era, nem o contexto histórico. Vai se tirar um contexto histórico das suas palavras, mas ele não vai apontar para um rei, para um tempo. A única apresentação do livro de Joel sobre Joel é quem é seu pai. Então ele diz: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de seus pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, e seus filhos, e os filhos deste, e a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Uma praga varreu a terra de Israel. É isso que ele estava dizendo desses dias. Uma praga de gafanhotos, de lagartas, de locusta, de pulgão. Os dias eram de crise. Crise. E no 5 ele diz: despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, os seus dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a, e lançou-a por terra, e os seus sarmentos embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Pano de saco, luto, humilhação. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Até na casa do Senhor, para se oferecer sacrifício, faltou comida. A crise estava estabelecida. E ele diz no versículo 11: os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romoeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Crise. Não tinha colheita. As próprias árvores se secaram, a crise destruiu e consumiu tudo. Então ele vai começar a apontar o que ele vai dizer mais lá na frente do capítulo 2. Ele diz: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus.
havia motivo para pranto, para choro, nem mesmo para fazer o sacrifício ao Senhor os sacerdotes tinham sustento. Então o conselho é a eles: chorem. Há motivo para chorar, porque não há sustento. E ele continua no 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo de seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Até os animais do 18, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pastor. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram. O fogo consumiu os pastos do deserto. Os irmãos conseguem nesse capítulo entender a gravidade da situação? Não é só porque não teve colheita naquele ano. As árvores que estão aí ano após ano e dezenas de anos também se secaram. Os rios, que eram certeza de estar ali, se secaram. O que sobrou da seca, o fogo consumiu. O gado está confuso. Há motivo para tristeza, para dor, para pranto, para pedir ao Senhor, para lamentar. Há um choro na terra de Israel, agora pelo aperto do Senhor. E ele ainda diz: aquele dia do Senhor está perto. Ainda não era o dia do juízo do Senhor, ainda poderia piorar. É isso que Joel está dizendo para o povo de Israel no capítulo 1. E no 2 ele continua, o mesmo contexto, numa pausa aqui, ele diz: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Esse dia do Senhor ele vai te explicar no versículo 2: dia de treva, de tristeza, dias de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Um dia terrível ainda viria, pior do que essa estação que Israel estava vivendo. E ele diz: diante dele um fogo consome. E aqui agora ele está apontando para os gafanhotos. Olha, diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Na frente dele é Éden, jardim, há pastagens, mas quando a praga passa é deserto, não sobrou nada. O seu parecer é como parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como estrondo de carro sobre os cumes dos montes, irão saltando, com o ruído da chama, de fogo que se consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como desnadura de panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apartará ao seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á os céus, e o sol e a lua se ennegrecerão,
e as estrelas retirarão o seu esplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá sofrer? Quem poderá resistir e passar pelo dia do Senhor? Pelo dia do juízo? Pelo dia da humilhação? Por mais que o cenário fosse de crise, Joel ainda estava apontando, um dia virá de desolação. Ele estava apontando para Israel o qual é o que vai acontecer. Mas no versículo 12 ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, mesmo diante desse cenário mau, ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aleluia! Glória a Deus. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. E ele diz: tocai a trombeta em Sião, tocai a buzina em Sião. Como é que a gente vai conseguir o favor? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia da proibição, congregai o povo. Olha nós aqui, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Quando o povo entrar na sua presença com o quê? Com choro, com jejum, com pranto, com humilhação, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. O resultado é: Ele terá zelo e se compadecerá do seu povo. Muitas vezes nós estamos anestesiados com alegria, com festa, com alguém que sorria, pule, é bom. Mas muitas das vezes o Senhor está nos chamando, dizendo: chorai, pranteai, entre na presença de Deus, rasgando o coração e não as vestes. As festas são boas, irmãos, nos alegram, mas o nosso coração pode estar tão distante dele. Então ele convida o povo e conclame: chore, grite, se santifique, se purifique, busque ao Senhor. E a resposta: Ele se compadecerá do seu povo, para guardar e livrar da crise. No versículo 19 ele diz: e o Senhor responderá. O Senhor responderá e dirá a seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e dele sereis fartos, e não vos entregarei mais o opróbrio entre as nações. Estava faltando, porque o que o gafanhoto deixou, a locusta comeu. Não tinha mais nada, mas o povo entrou na presença do Senhor em humilhação, em pranto, em choro, clamando: poupa, Senhor, poupa. E a resposta dele é: vos envio trigo, mosto, óleo, e dele sereis fartos. Há fartura de alegria no Senhor, desde que nós confiemos. Qual é a crise que nos assola? Em Israel era uma crise, podemos chamar hoje financeira, mas nas nossas vidas há crises, ou não? Crise
E você olhar, quem poderá me ajudar, me socorrer, me livrar? Mas o Senhor pode enviar fartura no meio da sua crise, desde que o nosso coração esteja colocado no local correto, na posição correta. Então ele diz no 20: e aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ó, até para os animais do campo: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Olha que a natureza está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. E quando a revelação chega com fartura, até a natureza tem fartura. O nosso redor recebe a bênção do Senhor também quando nos alcança. Então você sai abençoado da sua crise, e a sua casa, e o seu parente, e o seu vizinho, como testemunho da chegada do Senhor. E ele continua: em vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer chuva, a temporã, a seródia. É chuva no tempo e na estação apropriada. Para quem está plantando, serve uma tempestade no verão? É suficiente para que ele consiga colher? Mas Deus está dizendo: chuva, seródia e temporã. Chuva no momento certo, para lhe abençoar naquilo que você precisa, na estrutura que Ele já providenciou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Regozije-se, alegre, porque Ele nos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, temporã e seródia. 24: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o povo não será envergonhado para sempre. Olha que promessa: até os anos que foram consumidos, Deus está dizendo: restituirei. Essa é uma palavra, irmãos, para quem crê, para quem recebe. Aquilo que foi consumido, roubado, destruído, até o dia do Senhor chegar com a bênção, com a restituição, com a resposta, não ficarão perdidos. Não é só que você vai receber o que passou, Ele tem mais, mas aquilo que passou, Ele não está em dívida com ninguém, porque Ele superabunda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ele vai dizer agora, a segunda sessão que ele vai abrir nesse capítulo do dia do Senhor, porque é apontando para o fim. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, e naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito. E nos restantes que o Senhor chamar, é eu e você que Jesus chamou. Veja, esse versículo 28 está dizendo: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Há uma promessa desde o Antigo Testamento, Deus está dizendo isso. Em Isaías 44, 3 ele diz: porque derramarei água sobre o sedento
e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmão, se você está vendo árido, está seco, está difícil, é cenário para Deus aparecer. Se você tem fé e pode ver, você pode profetizar: Senhor, eu creio que chegará o dia que o Senhor vai derramar a sua chuva sobre toda a carne, e Ele vai chegar em mim, na minha igreja, na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu que sou terra seca. Mas não é só em Isaías, em Ezequiel 39 e 29, Deus diz: nem esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Deus está prometendo derramar o Espírito Santo em todo o Antigo Testamento, não só pelo profeta Joel, pelo profeta Isaías, pelo profeta Ezequiel e por Zacarias 12:10, que diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo filho primogênito. Irmãos, Deus está prometendo derramar espírito sobre toda a carne. E aí nós vamos chegar finalmente em Atos 2, quando Pedro vai iniciar a pregação. E o que é que ele vai dizer lá para explicar ao povo a pregação? Eu tenho que ler, aleluia, glória a Deus. Ele diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitarem em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens que tinham acabado de receber o poder de Deus não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E ele vai abrir a sessão: e nos últimos dias, os últimos dias que a igreja estava inaugurando na terra, e só serão concluídas quando Jesus voltar. Qual é a promessa para esses últimos dias, da qual nós estamos debaixo dela? Deus está dizendo, disse por Joel, e Pedro reafirmou: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima dos céus, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E ele vai citar a profecia de Joel. Então, não é só em Joel, Deus está dizendo no Antigo Testamento: eu vou derramar do meu espírito nos últimos dias, e ele cumpre. O nosso Deus poderoso, que promete, cumpre. E você pode confiar na promessa dele, porque é digna de confiança. Logo, se os últimos dias, Joel é um livro também que está apontando para o fim, porque ele aponta a crise, a terra está seca. E no verso 32, essa maravilhosa promessa: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E neste tempo em que todos invocam o nome do Senhor são salvos, ele derrama o Espírito sobre toda a carne, porque na igreja não há judeu nem grego, homem ou mulher. Nós estamos encerrados abaixo do mesmo Espírito que opera em tudo e em todos. Então não está olhando a distinção, se alguém é mais rico, se alguém é mais pobre, se é letrado, se é iletrado. Ele quer usar e derramar. Esta promessa agora inaugurada para os últimos dias da igreja, com o derramamento do Espírito disponível a nós, amém? Disponível a mim e a você. Ele vai entrar no capítulo 3. O dia do Senhor. Últimos dias, quer dizer, últimos dias, estamos chegando no fim. E agora vem o grande e terrível dia do Senhor. E Joel também vai dizer: portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, aleluia, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por um vinho para beberem.
E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, todos os termos da Fenícia, e tal pago que vós me dais. Pois, se me pegais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto que levantastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, metestes nos vossos templos. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém e os filhos dos gregos, para apartar para longe os seus templos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a sua própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderam aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor disse. Joel está antecipando o cativeiro. Joel está antecipando como a nação de Israel vai peregrinar pela terra, vai sofrer. Mas Deus está dizendo: eu sou o seu Deus. E é eu que vou estabelecer justiça, juízo no grande dia do Senhor. E no novo ele vai dizer: proclamar isso entre as nações, santificar uma guerra. Olha só que Deus está, o desafio de Deus. Se Ele é poderoso, audaz, valente, Ele diz: suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai as espadas de vossas enxadas, lançai das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. O Senhor faze descer ali os teus fortes. Ele clama: ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me sentarei para julgar todas as nações em redor, o grande e terrível dia do Senhor. Então no 13 ele diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e vossos lagares transbordaram, porquanto a sua malícia é grande. Deus esperou o tempo da colheita. Os homens maus, os maus governantes, as más nações fazem agora como fazem há muito tempo. Escarnecem de Deus, humilham o povo de Deus, se põem inimigo do Senhor. Mas o grande dia do Senhor virá e será terrível. Como se pisa a uva no lagar, Deus congrega as nações em um vale. Não como se pisa a uva no lagar, joga as uvas para fazer o vinho e faz o que com elas? Pisa até sair suco. Olha que imagem. Deus está dizendo que o dia do juízo, o dia em que Ele fará sobre a terra justiça, porque, olha só, porque está explicando porque transportaram a malícia, a maldade, e Ele vai descer como se pisa uvas no lagar. E Apocalipse vai nos dar esse retrato. Apocalipse 14 vai dizer: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Versículo 13: lançai a foice, preste atenção. No capítulo 14 ele tem na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Olha o que a voz disse: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já é a colheita da terra está madura. E aquele que está sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, a qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, e tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e os atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. É o dia da ira de Deus. Como escaparemos nós da ira de Deus? Joel está dizendo: todo aquele que clamar, invocar o nome do Senhor, será
salvo. Se você clama e invoca o nome de Jesus, você está salvo da ira de Deus. O dia do Senhor está próximo, como nos dias de Joel. Nós nos colocamos agora nas ruas, nas praças, na nossa vida. O dia do Senhor está próximo. Quem escapará de sua ira? Aquele que invocar o nome do Senhor. Esse é salvo. Salvo da ira de Deus, salvo da humilhação, salvo de passar pela vindima. E Ele tem mais, derrama sobre nós do Espírito e nos faz profetizar, nos capacita, nos enche. Olha, Deus não está só tirando daí, já era suficiente, Ele ainda está lhe dando presentes, restituindo o que foi consumido pelo pecado, pela aflição, pela dor, e trazendo paz, alegria, consolo. Aleluia! Como escaparemos nós? Clamando o nome do Senhor. Então diz: multidões. Voltamos a Joel, no versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordarão, porquanto sua malícia é grande. É vale de decisão. As nações serão congregadas, mas Deus não vai guerrear. Ele diz: no abrir de sua boca, Ele destruirá os inimigos e virá um grande vale de assolação. Mas Joel está pintando, está nos escrevendo, está dizendo: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu esplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão. Oh, aleluia! Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Você pode glorificar o Senhor. Ele é refúgio e fortaleza. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, e os estranhos não passarão por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Há uma fonte na casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Aleluia. Há uma fonte na casa do Senhor. Se sua terra está seca, está vazio, se você se sente desamparado, creia. Há uma fonte. Há uma fonte, um rio de vida a nos alcançar, a nos alcançar. Aleluia. O Egito se tornará uma assolação. Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Olha o que acontece com os inimigos, assolação. 20. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará Sião. Está apontando para a nova Jerusalém. Se vem o dia da ira do Senhor, também vem o dia de novos céus e nova terra, onde não haverá choro, nem lágrima, nem pranto, mas estaremos diante dele, declarando a fidelidade, dizendo: Senhor, valeu a pena. Senhor, obrigado, porque eu escapei da ira de Deus, me cobrindo com o sangue de Jesus Cristo, que me purifica do pecado. E Ele ainda, para não me deixar só, enviou o Consolador, o Espírito Santo, do qual Ele derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida e de todo aquele que crê. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo se derrama sobre nós. Não importa a posição, não importa se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, Ele se derrama e Ele nos capacita. E você também tome posse dessa palavra. Se o cenário é de deserto, Deus tem escape para nós. Deus tem mais para nós. E nós escapamos da ira de Deus. Então nós podemos dizer: glória a Deus, obrigado Jesus, escapei, foi por pouco. Eu não ia conseguir, mas eu olhei para Jesus e invoquei o nome dele.
sou salvo. Oh, maravilha! Eu não sou salvo por causa das minhas obras. Não sou salvo porque fiz algo de bom, mas Ele me encontrou, me escolheu. Vamos louvar o Senhor? Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Mas assim com alegria, com liberdade. Nós já sabemos o que vai acontecer. O final da história a gente já sabe. E agora, tanto quanto pudermos anunciar o Senhor, para escapar do dia da ira, nós o faremos, revestido de poder do Espírito. Não. Glória a Deus. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar de novo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar nos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo, não o som da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Agora encher o vestido lugar, o cetro de justiça para governar vem. Ora vem que o trono sobre nós. De plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar nos lugares celestiais, nos lugares. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo, o som da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra muita gente, a cidade do grande rei, luz das nações. Quando agora encher o vestido lugar, o centro de justiça para governar de glória vem. Ora vem que o trono sobre nós. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que estiver, meu Deus, num deserto, vivendo, Senhor, em assolação em alguma área da vida, meu Deus, com uma situação que entende agora como impossível, os recursos esgotaram. Ah, Jesus. Oh, Santo Espírito, traz à memória que o caminho é da humilhação, é o da busca, dizendo: poupa-me, Jesus,
Poupa a minha casa, poupa os meus. Que entremos, ó Deus, em seus átrios agora, Jesus, com humilhação, com o nosso coração rasgado, clamando misericórdia, Jesus. Vem e me atende, vem e me recebe. Ah, Deus, se a vida espiritual se tornou em sequidão, se não sente mais a presença de Deus, se não deseja mais a revelação do Senhor, começa agora, meu Deus, a mudar essa situação em nome de Jesus. Oh, meu Deus, começa a trazer à memória esperança agora, em nome de Jesus. Começa, meu Deus, a trabalhar nesse coração duro, para que ele seja substituído em nome de Jesus. E o Senhor possa então, meu Deus, brilhar mais uma vez na vida desse crente, meu Deus. O Senhor possa mais uma vez reluzir, brilhar. O Senhor possa mais uma vez ter prazer na adoração, no louvor. O Senhor possa mais uma vez usar como vaso em tuas mãos. O Senhor possa mais uma vez, de novo, oh, derramar do Espírito. O Senhor tem muito para dar, muito para dar, muito para dar. Que nosso coração esteja disposto e na posição de receber, dizendo: eu quero, Jesus, eu quero fluir em tua presença, eu quero fluir na adoração, eu quero dar louvor, eu quero ser usado como o Senhor quer, como o Senhor deseja. O que quer fazer nesse tempo? Que eu esteja disponível, não ensinando o Senhor como fazer, mas me pondo como aluno, como servo. Fala, Senhor, teu servo ouve. Fala, Senhor, eu obedeço. Diga, Senhor, a direção e nós seguiremos. Oh, Espírito Santo, o Senhor está aqui hoje, nessa reunião em tua honra, em tua glória. E o Senhor se move com liberdade nesta igreja. E eu creio que o Senhor renova. Eu creio que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eu creio que crente que não tem mais a alegria e o prazer de adorar pode sair daqui hoje renovado pelo teu poder. Eu creio que o Senhor pode transformar esse tempo seco, terrível, árido, em fonte em meio ao deserto. Eu creio, meu Deus, que o Senhor pode trazer vida no que se perdeu. Eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor reativa pontos, lugares na nossa vida que estão abandonados, estão com teia de aranha, mas o Senhor chega agora e muda a situação pelo teu poder, porque o Senhor é Deus. O Senhor não precisa de nada. O Senhor desacha e vem à existência. Que o haja de Deus aconteça nas nossas vidas hoje. Que a mudança de situações aconteça hoje. Que o Senhor levante o fraco, cure o ferido em nome de Jesus e nos torne apto para fazer